E ainda sobre a Câmara de Vereadores, né, Vitor? Ontem foi a volta dos trabalhos parlamentares para o segundo semestre e a sessão foi movimentada porque teve a presença, tá, de feirantes. Quem acompanhou foi Mário Flávio. Olá, Vitor, Renata, os nossos ouvintes. A volta aos trabalhos dos vereadores de Caruaru ficou marcada pela grande presença nas galerias. Feirantes que foram relocados, que foram mudados de local da Avenida Lourival José da Silva, estiveram aqui presentes na Câmara Municipal e eles reivindicam que permaneçam no local. A gente vai mostrar também outros assuntos que foram pauta aqui na Câmara Municipal a partir de agora no Manhã Cidade. Bom, como eu disse a vocês, né, essa comissão de representantes dos feirantes esteve aqui e foi uma sessão bem acalorada com o pessoal reclamando, né, porque foi retirado lá desse local. Fátima Amaral, bastante conhecida, né, esteve aqui representando o pessoal com muitas pessoas que foram retiradas lá desse local. Qual é a reclamação do feirantes, Fátima? Bom dia. Bom dia. Veja, eles me procuraram que a reclamação deles é que eles querem continuar na Avenida Lourival, só durante a quinta-feira, abaixo da calçada. Porque realmente, quando eles estavam em cima da calçada, eles prejudicavam muito a Brasilite. Porque nós que trabalhamos dentro da Brasilite, o comprador não tinha como entrar. Mas a gente conversou, foi lá no secretário, ele deu mais 2 feiras, que Rodrigo estava viajando, e quando o Rodrigo chegasse ia resolver. O que foi resolvido foi que eles iam sair, sem muita conversa. Eles iam para um local que eles determinaram que lá não vende. É um local abandonado. Se já está abandonado é porque não tem movimento, né? E eles concordaram de ficar abaixo do meio-fio e deixando as entradas da Brasilite livres. Para essa quinta-feira já, o que é que o pessoal vai ter lá? Eles já não querem mais que eles já estejam lá nessa quinta-feira. E eles estão pedindo que fiquem essa quinta-feira até a gente conversar com o prefeito, os vereadores, a gente veio para aqui, ter uma conversa com o Rodrigo, para ver o que é que decide com eles. Porque são pais de família, são ambulantes que alguns não vendem nem R$100 por feira. Tudo bem, deixa a gente conversar aqui também com o representante dos vereadores, né, o líder da oposição, o delegado Lessa, né, que inclusive fez um discurso ali, né, bastante aplaudido pelos feirantes. O pessoal está reclamando, dizendo que queria mais feiras para se organizar e que o local que eles foram relocados não tem movimento. É isso mesmo, vereador? E como é que vocês vão agir para tentar resolver essa situação? A primeira coisa é solicitar uma reunião com representantes daqui, com o gestor municipal. Isso a gente já fez, já conversei ali com o representante do secretário de governo, Gilvan Calado, para que a gente possa ter um momento com o prefeito. Estamos aguardando uma posição, se haverá uma pauta já para amanhã. Não havendo, nós iremos no local efetivamente para fiscalizar, verificar se naquele local onde foram direcionados esses trabalhadores realmente são locais adequados, com infraestrutura e que tenha movimentação. E não havendo essa possibilidade, vamos em busca de uma posição mais firme, e aí vamos fazer uma movimentação junto desses trabalhadores até a prefeitura, solicitar que eles nos recebam e recebam esses trabalhadores para que a gente possa encontrar uma alternativa. Eu acho que a saída mais adequada realmente é ganhar um pouco mais de tempo para que eles possam tentar se organizar e num segundo momento a gente possa ver um local adequado com infraestrutura e que também haja movimentação para que esses trabalhadores continuem levando seu ganha-pão para suas residências. Olha, vamos conversar agora com o vereador Gil Bobinho do PSB, porque uma comissão de vereadores e de feirantes pretende fazer uma reunião hoje e ir ao local para tentar resolver essa situação. Gil, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Então, já voltando aos trabalhos, já com um pepino para resolver, digamos assim. É verdade. Olá, Mário, ouvinte da Rádio Cidade. Na realidade, estão retirando o pessoal da rua Lourival José da Silva e estão colocando em um local que já fizeram isso com outros sulanqueiros, foram relocados de outras ruas, mas o local é insalubre, não tem movimentação, não oferece condições de trabalho. Qual é o pleito desse povo? E vamos apelar para a sensibilidade do poder público municipal, para que eles deixem o pessoal trabalhando até que ele possa botar em execução o projeto que já é proposto pela prefeitura, que é tirar alguns bancos da Feira de Brasilite para dar oxigenação à feira
e assim possibilitar que os clientes cheguem a eles. Olha, depois de ouvir, né, o líder da oposição, vamos ouvir agora aqui o líder do governo, o vereador Cabo Cardoso. Volta aos trabalhos, vereador. O prefeito Rodrigo Pinheiro enviou a mensagem tradicional à Câmara de Caruaru, mas na volta já um pepino para resolver aí com esses feirantes que foram relocados lá da avenida e dizem que o espaço que eles foram não é legal. Como é que o governo recebe essa reclamação? O senhor pretende fazer uma reunião para resolver esse problema, enfim? Foi feito já uma reunião com eles anteriormente. Né? Alguns já saíram da frente do Sesc, que foi a primeira rua a ser desocupada, e agora a Lorival José da Silva. Então, esse pacote de mudanças, de reestruturação da feira, tem que haver movimentações, principalmente na questão de melhorar a mobilidade que foi pedido por tantos sulanqueiros aqui em Caruaru. Né? Mais de 10 mil sulanqueiros que trabalham nesse meio aqui, no centro da cidade, queriam essas mudanças, e isso foi feito. Então a gente vai ver a partir de quinta-feira como serão adequados em seus devidos lugares, e isso aí é só o começo das transformações que o prefeito tem feito. Inclusive, nós estamos asfaltando ali já o estacionamento da Viúva. Receberemos aqui ônibus onde eles terão um local digno para estacionar, de graça, certo? O motorista vai ter um local para descansar, para tomar um banho, né, para fazer uma refeição, e isso será atrativo para a Feira de Caruaru. A gente precisa voltar a ter o protagonismo que tínhamos antes, né, tratar a feira, já que ela é mais antiga do que a própria cidade de Caruaru. Então, pepino não há, até porque houve conversa, houve diálogo, e estamos abertos ao diálogo. Inclusive Manuel Júnior, que é o secretário de feiras, está à disposição para receber uma comissão deles e adequar da melhor forma esse novo espaço para os ambulantes. Muito bem, para a gente encerrar aqui a nossa participação da Câmara Municipal na volta aos trabalhos, chegou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO, para a Câmara Municipal, e prevê um orçamento recorde de mais de 2 bilhões de reais e 300 milhões para ser apreciado pela Câmara Municipal. O presidente Bruno Nobreta está aqui com a gente. O presidente, chegou a LDO e com ela uma perspectiva boa para Caruaru, né, o ano que vem, inclusive com muitas obras. Como é que vai ser o trâmite dessa LDO aqui na casa? Olá, Mário. Obrigado mais uma vez a você e a todos que fazem a Rádio Cidade por fazer a cobertura aqui das sessões ordinárias para que possa manter cada vez mais a população informada, né? Abraçar a todos que nos assistem pela transmissão da Rádio Cidade. Estamos retornando, né, do recesso parlamentar e já com essa peça importante, né, que é a Lei de Diretriz enviada pelo Executivo e também, obviamente, por matérias já também apresentadas pelos vereadores e vereadoras após o recesso. E a Lei de Diretriz, como diria o mestre Bernardo Barbosa, ela representa para o município como se fosse a bula de um remédio. Então ela aponta onde os recursos, né, porque primeiro vem a lei de diretriz, depois vem o orçamento com o PPA. Então a lei, ela distribui as políticas públicas, onde o orçamento depois vai ser direcionado com a chegada do orçamento, como você já bem relatou, que a previsão orçamentária para 26 é de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Então, a expectativa é que o município possa ter toda essa arrecadação, mas, acima de tudo, possa aplicar bem esse recurso. E é onde entra a participação da Câmara também, porque agora vem para a análise da Câmara, né, com a discussão nas comissões. Inclusive, agora abre-se o prazo de emendas que os parlamentares, vereadores e vereadoras podem apresentar, para daí ela tramitar nas comissões e, em seguida, dependendo de sua tramitação nas comissões, ela poder subir ao plenário. Então, é importante, né, a discussão também, com discussão de audiência pública, que normalmente é provocada pela Comissão de Finanças e Orçamento, que as pessoas também podem acompanhar para entender melhor como representa a Lei de Diretrizes e o que cada política pública vai receber. Obrigado ao presidente Bruno Nobreta, que vai voltar lá para comandar a sessão. Então, foi uma sessão agitada, digamos assim, né, com a presença dos feirantes, mas aí encerrando de uma forma tranquila. Então, essa LDO ela vai tramitar aqui nas comissões da casa, tem um prazo aí para ser avaliada, mas, repito, é o maior orçamento da história de Caruaru, né, com a probabilidade de receita de mais de
2 bilhões e 300 milhões de reais, com destaque para as áreas de educação, saúde e infraestrutura. Eu volto com vocês aí no estúdio já para comentar sobre a bagunça que virou ontem em Brasília, né, oposição e situação brigando o tempo todo nessa questão envolvendo a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que repercutiu bastante, inclusive com o trancamento da pauta pela oposição na Câmara e no Senado. É com vocês. Valeu, movimentada essa volta, viu? Movimentadíssima. E Mário Flávio já está conosco aqui no estúdio, ao vivo, para comentar os acontecimentos em Brasília, né, Mário? Bom dia mais uma vez. Bom dia de novo, né, para vocês. Olha... Então... Ligou? Vamos ligar o microfone. Corte. Tá, o confio já lá. Olha, pronto, resolvido. Agora sem... Né, a bateria do nosso telefone sem fio ali acabou mesmo na hora aqui. Bom dia mais uma vez a vocês. Olha, se na Câmara de Caruaru foi movimentada, Brasília virou um caos ontem, literalmente falando, né? Os deputados prometeram e... Os deputados de oposição, né? Prometeram e ontem foram para a guerra, literalmente falando. Trancaram a pauta, numa entrevista coletiva que fizeram ontem pela manhã, às 11 da manhã. Inclusive com uma fala que foi bastante criticada até pelos aliados de Bolsonaro, do vice-presidente da Câmara, dizendo que assim que assumir, a Câmara vai colocar em pauta o projeto de anistia, porque ele teve pelo menos 6 oportunidades de colocar esse projeto e nunca colocou. E agora que o presidente da Câmara sabe que ele avisou que vai fazer isso, dificilmente o presidente vai se ausentar nas sessões. E ontem não teve sessão nem na Câmara nem no Senado. Os deputados, né, ligados a Bolsonaro pernoitaram, estão nas mesas diretoras da Câmara e do Senado, dizem que não saem de jeito nenhum, a não ser quando eles sejam atendidos. Essa situação ontem virou um caos em Brasília, teve empurra-empurra, teve discurso acalorado, teve gente com o celular filmando o outro, um caos, Renata e Vitor. E ontem, né, 3 informações, eu venho aqui chamando a atenção, né, para as decisões exageradas do ministro Alexandre de Moraes, e muita gente está defendendo Bolsonaro, as pessoas mais apaixonadas não entendem, né, que a gente está falando aqui de análise de coisas que estão acontecendo diariamente. Ontem, o Instituto Transparência Brasil emitiu alerta sobre a prisão de Bolsonaro nessa situação. Ontem, a colunista da Folha, Mônica Bergamo, que tem uma ligação muito próxima, não só com os ministros do STF, mas com a própria esquerda, também fez um texto dizendo que o Alexandre de Moraes ficou isolado nessa decisão de decretar a prisão domiciliar do Bolsonaro, que os ministros não concordaram com essa situação e talvez até o próprio Alexandre de Moraes revogue essa decisão. Ontem também, veículos de comunicação que são críticos, né, do presidente Bolsonaro, eles também emitiram opiniões em formas de editoriais contestando a prisão e também contestando aquela história de que Bolsonaro pode dar entrevista, mas não pode para a rede social. Isso é um absurdo, né, Vitor e Renata? A gente sabe que não existe mais jornal impresso. Então como é que eu vou entrevistar Bolsonaro? Bolsonaro, vou ligar para Flávio Bolsonaro, para esse pessoal que é próximo dele, Justo Machado, conseguiu entrevistar com o Bolsonaro. Então eu vou lá, entrevistar o Bolsonaro, e a gente não pode exibir no Flixcidade, não pode exibir no YouTube da Rádio Cidade, que está proibido. E vai exibir aonde essa entrevista? Se tudo hoje é em rede social. Então isso é censura prévia, sim, o nome disso não tem outro. É censura que o ministro, nos seus arroubos de autoritarismo, ele vem tomando decisão acima de decisão e agora não tem mais para onde correr, porque está todo mundo criticando, até as correntes mais progressistas estão entendendo que ele vem cometendo exagero. Se ele quer prender Bolsonaro e vem fazendo uma prisão paulatina, vem tomando, se não tem coragem para prender de vez, né? Então vem tomando essas decisões aí, vem isolando cada vez mais, então vem tomando uma decisão após outra e vem atropelando o rito jurídico. Então a gente tem um caos hoje instalado no Brasil que, sinceramente, hoje começa a estar fácil, né? E a gente não sabe para onde vai esse caos que se tornou o Brasil, principalmente na área política, porque não há nenhuma vontade, assim a gente percebe, dos dois lados de ceder. Um lado apoia o ministro Alexandre de Moraes em tudo, o outro critica tudo, um lado apoia o Trump, o outro não apoia, enfim. E a gente não sabe para onde vai essa situação. Ontem até vi uma postagem, viu, Renata, que a manga lá de Petrolina, que é a situação que mais preocupa aqui,
Me parece que a governadora vai tomar uma decisão de colocar a manga no cardápio da merenda escolar, caso a situação não seja resolvida. Aí a manga não sai daquela, não entra naquela lista, né, das isenções no tarifácio. Eu até mandei mensagem para a governadora, ela ainda não respondeu, mas ontem eu vi em algum Instagram, mas como não era uma informação oficial, a gente não pode estar trazendo aqui, mas parece que a solução encontrada vai ser essa. Parte da produção da manga, que seria exportada de Petrolina para os Estados Unidos, ser incluída aí no cardápio da merenda escolar para amenizar o prejuízo. A governadora que teve ontem uma reunião com os governadores do Nordeste e o presidente Lula para apresentar propostas para essa situação, mas com as imagens que circulam na internet, com as imagens que a gente vê dos deputados e senadores que agora falam abertamente, né, que já tem números suficientes, inclusive muito próximos ali daquele impeachment de Alexandre de Moraes, que a situação ela parece que não vai ter jeito. É um caos, literalmente falando. Mário, nós temos aí algumas falas, né, sobre essa crise lá em Brasília. Temos o deputado Altineu Cortes, que é do PL e seria o imediato, né, a substituir o presidente Hugo Mota. Ele é o vice-presidente, não é o primeiro. Primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o que falou o Altineu Cortes. Bom dia a todos. Eu, como primeiro vice-presidente da Câmara e primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, sempre busquei a minha forma de fazer política, equilíbrio e diálogo. E sempre respeitei, como eleito vice-presidente, o presidente Hugo Mota, que tem a pauta da Câmara na sua mão e decide a pauta toda semana. Diante dos fatos que se apresentam, eu quero registrar aqui, já comuniquei ao presidente Hugo Mota, que no primeiro momento que eu exercer a presidência plena da Câmara dos Deputados, ou seja, que o presidente Hugo Mota se ausentar do país, eu irei pautar a anistia. O Altineu, né, Vitor, que é o primeiro vice-presidente, e ele que foi bastante criticado, inclusive também depois dessa fala. Será porque você não pautou essa anistia antes? Que ele teve pelo menos 6 oportunidades de pautar, os deputados pressionavam e ele dava o migué, enrolava e não postava. Agora, e não postava não, né? E não pautava. E agora ele disse que Hugo Mota se ausentando. Hugo Mota estava na Paraíba ontem, disse que não vai ceder às pressões, está voltando agora pela manhã para o Congresso Nacional, e os deputados estão lá, e senadores nas mesas dizem que não desocupam. Temos também uma fala do senador Rogério Marinho, que também é do PL do Rio Grande do Norte. O deputado Altineu é do PL do Rio de Janeiro. O senador Rogério Marinho é do PL do Rio Grande do Norte, falou sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É necessário urgentemente, para que nós possamos voltar a ser pertinentes, para que a população acredite que de fato o poder legislativo que representa o povo é importante, para que haja de verdade equilíbrio entre os poderes, para que nós possamos resgatar os valores da democracia liberal. É importante que o presidente Davi Alcolumbre entenda, é necessário que ele tenha estatura nesse momento e que ele permita a abertura do processo de impedimento por crime de responsabilidade em desfavor do ministro Alexandre de Moraes. Não é possível mais imaginarmos que está havendo uma normalidade no país. As medidas que foram impostas ao presidente Bolsonaro foram extremamente severas e desnecessárias. E foram feitas por uma questão de fígado, claramente, e não por uma questão de necessidade jurídica. Pronto, tá aí a fala do Rogério Marinho, né, que é um dos mais aliados mais próximos do Bolsonaro. Foi ministro do ministro, inclusive, né? E também teve gente do governo, né, Vitor, que se posicionou contrário às manifestações aí dos deputados bolsonaristas, né? Isso, o deputado pernambucano Renildo Calheiros, do PCdoB. E agora o que está em curso é o bolsonarismo querendo interromper a agenda do Congresso Nacional e a agenda do país para impor o tumulto, para impor a balbúrdia, para impor a desordem, para impor a bagunça. E a nós cabe, com inteligência, com experiência, com maturidade, mas sobretudo com firmeza, afirmarmos a defesa do Brasil, a defesa da nossa Constituição, dos nossos interesses econômicos e dos nossos interesses comerciais. É claro
que o Brasil, com todo o caminho que já percorreu, de construção difícil da nossa democracia e da elaboração de uma Constituição democrática, não devemos abrir mão 1 milímetro disso que nós estamos construindo. É um momento em que nós precisamos da mobilização, não apenas do Congresso Nacional, mas também da sociedade brasileira. O que está em curso é a defesa dos interesses do nosso país. Rapaz, então é difícil esse movimento, né, Vitor? Veja, a gente falou aqui dessa situação, que essa crise dos poderes, eu acho que era um momento do STF meio que, na minha opinião, ele sair um pouco do foco, sabe, Vitor, e deixar essa situação para resolver entre os políticos, né, e ele voltar ao papel dele. Para você ter uma ideia, aquela questão envolvendo a publicidade do governo do estado aqui, que estava suspensa, o Tribunal de Contas perdeu na justiça, o Tribunal de Contas recorreu, sabe a quem ontem? Ao STF. Então veja, quando eu falei essa semana aqui, olha, que o STF brasileiro teve 140 mil processos sendo julgados e a Suprema Corte dos Estados Unidos teve 100, não é uma coisa comum a gente ter esse excesso. E o Tribunal de Contas aqui perdeu lá. O STF deu razão ao governo do estado para continuar com a publicidade. Então tudo se recorre hoje ao STF. Então eu acho que existe um exagero de recorrência ao STF, e eu acho que era o momento do STF ele se colocar no lugar dele e deixar as coisas políticas para os políticos resolverem, e eles resolverem o que realmente é de fato. Ou então a gente não vai sair dessa crise institucional que se tornou o Brasil, né, que a gente vai ter aí, se os deputados da oposição resolverem realmente trancar a pauta, nada vai andar nesse país, porque eles têm o poder, de acordo com a lei, de proceder dessa maneira. De ocupar a mesa diretora, isso aí vai durar um máximo hoje, né? Amanhã volta ao normal as coisas. Mas de travar a pauta, eles têm esse poder de fazer a chamada obstrução da pauta. E para a gente encerrar, veja o que dá para fazer um programa inteiro só de político. A gente teve ontem na Assembleia Legislativa a questão da polêmica da CPI, né, da publicidade, com a Dani Portela dizendo que a CPI deve ser justificada, e a Débora Almeida, que é aliada da governadora Raquel, pediu ao presidente Álvaro Porto que reconsidere a CPI, porque, na opinião dela, inclusive fez um discurso duro, dizendo que não tem indícios para a CPI ser criada. Mas a CPI, ela, por enquanto, ela vai seguindo aí para sair do papel nos próximos dias. Lembrar, Mário, que no caso do Senado Federal, quem deveria presidir ontem a sessão no Senado era o senador Humberto Costa. Ele estava pronto, inclusive compareceu ao plenário para dar início à sessão ordinária e foi impedido de proceder dessa maneira. Então, também tivemos a participação de um pernambucano nesse processo. E daqui a pouco vamos conversar com Danilo Cabral, né? Danilo Cabral, que no meio dessa confusão todinha, foi demitido. Foi demitido da Sudene. Rapaz, o bichinho queria reativar a linha férrea. Será que foi por causa disso? A gente vai saber daqui a pouco. Daqui a pouco. Obrigado, Mário. Até já. Valeu, até. Manhã Cidade.